Olá, muito boa noite para todo mundo. Depois de correr chão no sertão e na cidade, conversando com o povo, reforçando a nossa amizade e arrecadando as novidades, a comitiva do Terra Viva DBO na TV está se apresentando de novo aqui na televisão para contar o que foi sabido nessa lida viajadeira, começando então esta função com a apresentação da nossa prosa brideira do dia. Criar e engordar um mestiço é um serviço que a gente domina e conhece, mas muito antes de ir para o mercado e vender esse gado, tem muito caboclo que padece por motivo de falta de informação de qualidade na hora de fazer a programação dos casamentos no rebanho da propriedade para garantir o melhor resultado do gado na reprodução. Pois então, para resolver esta precisão, o trieiro mais indicado por um companheiro pecuarista é campear uma solução consultando um especialista neste riscado, o que pode ser feito aqui mesmo, nesta nossa sessão chamada Raças e Cruzamentos, com o zootecnista Alexandre Zadra. E a pergunta de hoje veio do município de Colniza, em Mato Grosso, e foi mandada pelo nosso companheiro boiadeiro Garon Moraes, que tem fazenda de cria lá na região, sendo que a vacada parideira do plantel é toda Nelore, né? O caso é que ele está querendo fazer um cruzamento que conserve a rusticidade do zebu, mas que produza uma bezerrada pesada que lá na frente dê carne de qualidade no frigorífico. E está querendo saber se o Bosmara ou Charolês poderiam dar este resultado. Pois então, tendo esclarecido qual é a precisão, a gente agora apura o ouvido para escutar o que é que o Zadra vai falar. Olá, Garon. Bem, sempre quando a gente fala sobre cruzamento, a gente tenta gerar heterose máxima e com complementariedade. Aí para Colniza, a gente sabe que o calor é extremo, é um calor úmido e vale a pena você fazer um animal que seja pelo menos meio sangue tropical, adaptado, né? Como os zebuínos ou mesmo caracu ou cenepol. Essas raças são tropicais e são a porção quente que a gente usa para se fazer um animal aí para Colniza. Mas no seu caso, como as matrizes são Nelore, você usando um europeu, mesmo um europeu ou mesmo um adaptado, você fará heterose máxima, né? Um taurino adaptado ou então europeu. Então tem que ser um taurino. Nesse caso, você pensa em Bonsmara, que é um taurino, praticamente não seria um taurino, mas podemos considerar como se fosse um taurino, e o Charolês, que é um europeu, taurino de grande porte, né? Um europeu de grande porte, um europeu continental. A primeira opção, como cruzamento terminal, eu te indicaria o Charolês. O Charolês vai fazer animais 100% baios. Você usando o Charolês americano, como alguns touros que temos na Genex ali, sem chifre, né? São mochos, e com parto fácil, como o monumental, você vai fazer animal todos baios, bezerros muito pesados e novilhas para o abate também muito pesadas e com o acabamento desejado pela indústria, se elas forem confinadas ao final da engorda. Então, a primeira opção é o Charolês nas suas Nelore. O Bonsmara também vem a calhar, é uma segunda opção, lembrando que podem nascer com animais com aspa, né, com batoque, e vão sair aquele vermelho ou aquele baio com baio escuro, que também você gerará 100% de heterose com Bonsmara na zebu e muito adaptados, com pelo muito curto, realmente pelo zero, porque ele já é um animal com menos pelo, porque ele não é um europeu, ele é um taurino da África do Sul. Então você usando no zebu, você faz um animal realmente super adaptado aí para Colniza. Se você procura muita adaptação e um animal para ser extensivamente recriado, né, a pasto e engordado a pasto com uma pouca suplementação, o Bonsmara vem muito a calhar. O que o pessoal vem fazendo é inseminando com o europeu e repassando com touros Bonsmara, ok? Espero ter respondido sua pergunta, Garon. Um abraço a todos e vamos para o campo. E eu peço agora a atenção da peonada para segurar a ponteira da comitiva, para a gente poder fazer uma parada ligeira e deixar a boiada matar a sede nessa guarda lindeira da estrada. Mas é já que a gente vai retomar esta nossa lida marchadeira. Aguarde. Impresso ou digital?
Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Conforme é do conhecimento geral dos companheiros e companheiras fazendeiros, já faz tempo que, entre os países de clima tropical, o Brasil é o ponteiro na seleção e no melhoramento genético do gado leiteiro, né? E com o uso cada vez maior das modernas tecnologias, como a genômica, o avançamento nesse trieiro está ficando ainda mais ligeiro. Mas tendo o perfeito conhecimento de que o crescimento, para se sustentar, precisa ter muitos parceiros, a Embrapa e a ABCGIL, que é a Associação Brasileira dos Criadores de Giro Leiteiro, estão dividindo com 13 países da América Latina os progressos conseguidos na empreitada de aumentar a qualidade e a produtividade da vacada aqui deste nosso lado do mundo. E para adquirir informação a respeito de como é que isso está sendo feito, a gente vai esticar uma prosa agora com o Dr. Marcos Vinícius Garcia, engenheiro agrônomo e pesquisador da Embrapa Gado de Leite, que vai participar da função, falando ao vivo pelo computador, diretamente de Juiz de Fora, no interior das Minas Gerais. Boa noite, doutor Marcos. É uma satisfação e uma grande honra ter mais uma vez a sua presença internética aqui no nosso arranchamento eletrônico. Seja muito bem-vindo e fique à vontade que a casa é sua, como você já sabe e como há muito tempo você frequenta aqui o nosso rancho, né? Bem-vindo, Marcos. Olá, Sidney, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo interesse no trabalho da Embrapa. Ô, Marcos, explicando assim para a gente que não é cientista, né? O que é avaliação genômica? Bom, até 2009, Sidney, o processo de avaliação genética de bovinos ou de outras espécies de animais domésticos era feita com base nas informações de pedigree e nas informações fenotípicas, fossem elas a produção de leite, ganhos de peso, os pesos às diversas idades. A partir de 2009, foi colocado um componente a mais nessa equação, que são as informações do DNA dos indivíduos. E isso tornou a prova ou as avaliações genéticas muito mais seguras, muito mais rápidas e com um potencial muito maior em termos de progresso genético. Então, a diferença básica entre o que se fazia antes e o que se faz hoje, né, que é a seleção genômica, é a inclusão da informação do DNA dos animais dentro do processo de avaliação. A gente tem alguma régua, digamos assim, né, que possa medir o tamanho do avanço do melhoramento genético com o uso da avaliação genômica? Sim, nós usamos em melhoramento genético o progresso, o ganho genético como essa régua, né? E o que nós observamos aqui no Brasil é que, por exemplo, no caso específico do giro leiteiro, esse aumento ele foi maior do que 2%. Tá? Normalmente, isso, 2% ao ano. Normalmente, os programas de melhoramento anteriores, eles conseguiam aí ganhos em torno de 1% ou um pouquinho menos do que 1%. Então, nós dobramos esse progresso genético e estamos agora capazes de avaliar animais cada vez mais jovens. E hoje também, Sidney, talvez isso seja uma novidade, nós, no embrião, né, conseguimos já avaliar o potencial genético, ou seja, não precisa nem que o animal nasça para ser mensurado. É um avanço espetacular, né? A gente fica fascinado com esse trabalho. Agora, ô Marcos, para alguém pode parecer contraditório, né? Mas de que formas o investimento na genômica ajuda o fazendeiro a diminuir o seu custo de produção? É uma conta relativamente simples, né? Suponha que hoje você tenha 100 animais para fazer uma recria, né? E você vai fazer a recria, e o custo hoje dessa cria ou recria é algo em torno aí de 8 a 10 mil reais. Né? Imagine então que desses 100 animais você vai precisar recriá-los todos, né, como normalmente o criador faz, ou optar às cegas por escolher aqueles que você julga melhor. Tá? A genômica, ela te dá a possibilidade de, com um gasto mais ou menos de R$150, 160, que é o caso do giro leiteiro, de você efetivamente saber quem são as melhores bezerras do seu rebanho e simplesmente descartar o restante. Veja, você passa a economizar nesse processo algo entre 8 e 10 mil reais
por indivíduo, né, e somente recria e gasta efetivamente esse recurso naqueles animais que vão se tornar boas vacas de leite no futuro. Então, do ponto de vista econômico, né, isso vale muito a pena. Muito bom. O Brasil é hoje, Marcos, um grande exportador de genética e de animais de raças leiteiras para os países tropicais, né? Como é que foi que a gente conseguiu chegar nesse lugar atual, Marcos? Bom, desde 2009, os pesquisadores brasileiros vêm trabalhando no sentido de desenvolver todas essas avaliações genéticas e genômicas dentro do gado de corte, gado de leite, né? E hoje, os nossos cientistas colocaram o Brasil realmente no patamar ou no topo, né, da pesquisa em termos de animais ou bovinos leiteiros para os trópicos, né? Foi um processo árduo, mas que contou com uma participação efetiva de todos os criadores, no caso específico do Gila e do Juidolando, né? Bem como das respectivas associações, além, obviamente, de todo o trabalho e todo o investimento feito pela Embrapa desde o seu início. Ô Marcos, agora como é que é essa ideia da Embrapa e da Associação do Giro Leiteiro, né, de internacionalizar o trabalho de melhoramento genético que está sendo feito aqui no Brasil? Bom, sim, o que aconteceu foi o seguinte: dado o sucesso que nós obtivemos nas avaliações genômicas do giro leiteiro aqui no Brasil, desde 2022 a gente vem sendo procurado por diversos países e associações de zebu desses países para que também eles pudessem participar dessa prova. Então a BCGIL e a Embrapa fizeram alguns contratos com esses países e desde esse ano, né, começando com Bolívia, depois México e agora Equador e também Porto Rico, nós já entregamos as avaliações ou as primeiras avaliações internacionais. Mais 9 países já assinaram esse termo conosco e realmente a partir do ano que vem vai ser possível a gente entregar, né, essa tecnologia criada no Brasil para todos esses 3 países. Se você puder imaginar o impacto que é isso, tá? No caso específico da raça giro leiteiro, no século passado importamos animais e agora nós temos a possibilidade não só de exportar animais muito mais melhoradores, mas também uma tecnologia de ponta brasileira desenvolvida por pesquisadores do Brasil. Então esse impacto é muito grande. Como é que está sendo feito, como é que está sendo, né, o interesse dos criadores de outros países aí pelas avaliações genômicas do gado leiteiro, além desses países que você já falou? É muito grande. Na verdade, a nossa perspectiva é que até o ano que vem a gente avalie algo em torno de 3.000 a 4.000 indivíduos, né, de mais de 300 rebanhos do exterior. Os rebanhos nesses outros países, em geral, são menores do que os rebanhos médios do giro leiteiro no Brasil. Mas, efetivamente, eles estão se esforçando para que toda essa tecnologia possa chegar aos produtores desses países latino-americanos. E é importante dizer, Sidney, que essa é uma tecnologia que ela não simplesmente é usada em grandes rebanhos. Ela pode ser usada pelo pequeno produtor, pelo médio e também pelo grande. Então, a genômica, ela tornou o processo de melhoramento mais rápido e muito mais democrático. Agora, Marcos, o que é que os companheiros e companheiras fazendeiros brasileiros que quiserem fazer também a avaliação do gado, né? Qual é o procedimento que eles precisam adotar? A primeira coisa a ser feita é contactar a BCGIL, né? E lá na BCGIL eles vão fornecer todas as informações necessárias para que a coleta dos pelos dos animais sejam feitas, né, do modo correto de ser enviado. Obviamente vai haver uma cobrança de alguma taxa pelo processo, né, mas o contato feito com a BCGIL em Uberaba é o primeiro passo para quem quiser realmente ter essa tecnologia à sua disposição. E se você me permite, Sidney, nós temos hoje mais de 56 mil animais giro leiteiros que já passaram por essa tecnologia. Isso corresponde aí a cerca de 90% a 95% de todos os animais giro leiteiros que são nascidos e registrados por ano. Muito bom. O giro leiteiro é uma glória da pecuária brasileira e a Embrapa, né, a gente nunca vai conseguir definir o quanto que o Brasil deve exatamente para o trabalho da Embrapa. E eu sempre tenho o costume de, sempre que aparece alguém da Embrapa aqui no nosso programa, agradecer em nome de toda a pecuária brasileira o que vocês têm feito pela gente. Muito obrigado, Marcos. Baita abraço para você e para toda a turma aí da Embrapa Gado de Leite.
e até a próxima. Muito obrigado. E olha, o interesse no trabalho da Embrapa realmente por vocês é muito grande e eu agradeço por isso. Muito obrigado. Muito obrigado e parabéns. Tendo achado um descampado recuado da estrada, a comitiva resolveu encostar a boiada e fazer aqui uma parada ligeira, na sombra dos coqueirais, para descanso de homens e animais. E a nossa lida novidadeira vai ser retomada em instantes com o destrinchamento do caso que está sendo passado com boi gordo no mercado, que tem hoje a seguinte manchete avisadeira. Com o novembro estando chegado nas suas horas derradeiras, na algibeira do trabalhador brasileiro não tem mais nem cheiro de dinheiro. E no balcão do açougue, o movimento já está dando sinais de esmorecimento. Mas o vento deve mudar de lado no mercado depois da virada do calendário, com o pagamento do ordenado do mês e da primeira metade do 13º salário. Não adianta nem apiar do cavalo, porque esse intervalo será curto e é já que a gente vai voltar. Tendo conhecimento do esmagrecimento da oferta de boiada terminada e esperando para ver qual vai ser o procedimento do comprador na hora da retomada da negociada do gado, o seu Zé Nogueira, que tinha ficado uns dias alongado da nossa praça boiadeira, foi na freguesia fazer a perguntação e está chamando a companheirada para formar uma reunião e contar o que ele ouviu a respeito do boi gordo e da evolução da sua cotação. Com o tempo mais arisco do que um corisco e cada vez mais ligeiro no seu roteiro costumeiro de apostar a corrida com o cavalo rei dos parelheiros, estão faltando agora só um dia e mais algumas horas de serviço para arrematar o lote e fechar o pacote de novembro. E com isso, o derradeiro mês do ano já está apontando bem ali na curva do Estradão. Pois então, o que tem para ser contado a respeito do rumo tomado pelo carretão no eito é que, ao contrário do que estava sendo esperado pelos especialistas, o movimento no comércio varejista de carne está começando a dar sinais de esmorecimento. A explicação para esse procedimento do consumidor aqui no nosso próprio terreiro é que, nestas alturas atuais do calendário, o dinheiro do trabalhador brasileiro já criou asas e foi embora. Além disso, depois da disparada acontecida na cotação da arroba no mercado pecuário do meado do ano para cá e da grande carestia de gado terminado em todas as principais regiões de comercialização de animais do país, o pessoal do frigorífico está repassando esses aumentos para o preço da mercadoria, o que está sendo motivo de grande assustamento para a população no balcão do açougue. De qualquer maneira, agora já não demora mais nada para sair o pagamento do salário mensal e da primeira metade do 13º. E seguindo a tradição, tendo dinheiro na algibeira, o vivente não deixa ficar vazia a gaveta de carne na geladeira. E levando ainda em consideração que, nesta época festeira, a economia brasileira vai sendo empurrada para frente também pela contratação de funcionários temporários e pelos presentes e agrados financeiros dados pelas empresas aos seus empregados, dá perfeitamente para acreditar que essa febre paradeira vai ser passageira. Por outro lado, falta saber o que é que vai acontecer com o setor exportador, que passou este 2024 inteiro em grande animação, ajudando fortemente a sustentar a nossa praça boiadeira na subida da ribanceira, mas que normalmente fecha o ano andando numa toada mais sossegada. Juntando tudo, o resultado foi que, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 10 das 32 regiões pesquisadas rotineiramente no Brasil inteiro e, novamente, em todas essas praças consideradas, a arroba subiu. Começando então a recitação, a gente registra que a lista das arribadas foi ponteada por Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, onde a alta foi geral, com o boi indo para R$ 340 e a vaca para R$ 315, a prazo e ainda para descontar o fundo rural. Em Dourados, o macho pulou igualmente para R$ 340 e a fêmea para R$ 317. No sudeste de Mato Grosso, o boi foi para R$ 327 e a vaca para R$ 308. No norte mato-grossense, a fêmea já não sai mais por menos do que R$ 315. No sul da Bahia, o dono do frigorífico está pagando, sem regatear, R$ 315 pelo boi e 300 redondos pela vaca. No sul das Minas Gerais, o macho avançou para R$ 325. No Triângulo Mineiro, a oferta mínima pela fêmea é de R$ 320. A vaca também subiu sozinha em Santa Catarina para R$ 310. Em Pelotas e no oeste do Rio Grande do Sul,
o boi encareceu para R$ 10,50 o quilo vivo, o que corresponderia a R$ 315 se o negócio fosse feito em arrobas. No tempo das antiqueras, naquele mundão do sertão pioneiro, coisa mais difícil era fazer uma reunião e ajuntar os companheiros para prosear a respeito da situação da lida e do andamento da vida. Mas apesar do sacrifício, eu e mais o compadre Cício e o Chico Santana, a gente não passava uma semana sem parar um pouco o serviço para visitar o Zé Mineiro, que era lambiqueiro afamado na região, para não deixar o coitado largado lá sozinho, padecendo de solidão no seu ranchinho. Esta e mais de 800 outras prosinhas rimadas que são recitadas aqui no final da jornada de cada dia, que são todas de minha própria autoria, foram escritas de pouco em pouco, obedecendo aos mandamentos da inspiração e dos sentimentos que o caboclo traz guardados no coração. Aí, sendo que a intenção desta lida versejadeira foi, desde o começo, fazer a louvação e manifestar o nosso apreço pela cultura verdadeira sertaneja brasileira, toda esta produção poética foi ajuntada e publicada nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, que continuam correndo o chão do sertão na mão dos companheiros e companheiras, boiadeiros ou não, do país inteiro. Se alguém quiser saber como fazer para comprar um exemplar ou logo os 4 de uma vez, pode ligar diretamente para mim no telefone 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda escarafunchar o Facebook até achar o meu nome lá. E estando chegada a hora de ir embora, a comitiva vai pondo de novo a tropa na estrada e fazendo a retirada, mas já deixa combinada a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã, às 6h30 e às 10h30 da manhã e ainda às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.